Há mulheres que depois dos 50, seguem sorrindo como se o sorriso fosse uma roupa que nunca tiram. Um gesto treinado para acalmar, para mostrar força, para dizer ao mundo que está tudo em ordem. Mas por dentro, existe um eco. Um eco que repete baixinho: eu existo, mas não me habito. É como viver em uma casa bem pintada por fora, mas com as luzes internas apagadas. Quem olha de fora se encanta com a fachada, mas ninguém pergunta como está o morador. Esse é o vazio silencioso que tantas carregam. Vazio que não se vê nas fotos, mas que pesa na alma quando a noite chega. Viktor Frankl nos lembra que não é a ausência de dor que sustenta a vida, mas a presença de sentido. Quando o sentido se perde, até as coisas mais simples parecem cinzentas. O sorriso pode permanecer no rosto, mas a alma não encontra chão. James Hollis afirma que, na segunda metade da vida, a persona, todos esses papéis que desempenhamos para caber no mundo, precisa se desfazer para que o self, a essência mais íntima, possa emergir. E o vazio, ao contrário do que tantos pensam, não é fracasso. É convite. Convite para abrir espaço, convite para retirar as máscaras, convite para viver de forma mais verdadeira. Esse é o ponto essencial. O vazio não pede distração, pede direção. Ele não precisa ser escondido atrás de compromissos intermináveis, de conversas rasas ou de telas luminosas. Precisa ser reconhecido como o chamado mais profundo que a vida faz a cada um de nós. Porque quando o vazio aparece, ele não vem para nos destruir. Ele vem para nos lembrar que ainda há algo a ser vivido de maneira mais inteira, mais autêntica. Talvez, nesse momento, você também se veja assim, cumprindo papéis, sorrindo para os outros, mas sentindo um eco por dentro. E se esse eco não for a ausência? E se esse eco for o primeiro sinal de que a alma pede mais? O vazio, por mais dolorido que pareça, pode ser a chance de reacender luzes que estavam apagadas há muito tempo. Há sorrisos que não pertencem ao coração. São sorrisos educados, ensaiados, sorrisos de sobrevivência. Muitas mulheres, especialmente depois dos 50, aprenderam a sorrir como quem veste um uniforme invisível. Sorrir para receber bem. Sorrir para evitar perguntas. Sorrir para mostrar força. E, pouco a pouco, esse gesto que deveria nascer de dentro transforma-se em obrigação silenciosa, em máscara que cobre um rosto cansado. Esse fenômeno é o que chamamos de fadiga de persona. Persona é o papel que representamos para sermos aceitas, respeitadas ou reconhecidas. Durante décadas, muitas mulheres foram filhas, esposas, mães, trabalhadoras incansáveis. Papéis legítimos, mas que, quando ocupam todo o espaço da vida, deixam pouco lugar para a expressão autêntica do self, aquilo que somos em essência. A persona sorri, mas a alma se cala. É por isso que, neuroemocionalmente, esse sorriso de serviço mantém o corpo em alerta constante, como se o organismo soubesse que há algo incongruente acontecendo. Esse estado de alerta não aparece de forma escandalosa. Ele se revela em pequenas coisas, no sono que não repousa, na ansiedade leve que não cessa, na sensação de que, por mais que sorria, há um vazio não preenchido. É o corpo tentando avisar que o rosto não corresponde ao coração. Muitas vezes, confundimos maturidade com a capacidade de nunca demonstrar cansaço. Acreditamos que é nossa obrigação ser sempre a fonte de ânimo, o apoio da família, a base que nunca desmorona. Mas a verdadeira maturidade não está em sustentar uma alegria constante. Está em ousar permitir um rosto verdadeiro. Reconhecer que há dias em que estamos sérias, cansadas, humanas. O peso desse sorriso forçado é imenso. É como porcelana rachada coberta por muitas camadas de maquiagem, bonita de longe, mas dolorida de perto. A rachadura continua ali, pedindo atenção. Quanto mais tentamos escondê-la, mais ela cresce. O sorriso automático pode enganar os outros por algum tempo, mas não engana a alma. Quando deixamos o sorriso descansar, abrimos espaço para algo mais profundo acontecer. O rosto real, ainda que marcado por cansaço, aproxima mais do que o sorriso automático. Ele cria intimidade, verdade, conexão. Porque as pessoas não se conectam apenas com a alegria, elas se conectam com a autenticidade. Permitir-se não sorrir o tempo todo é um ato de libertação. É abrir as portas para uma nova forma de se relacionar consigo mesma e com o mundo. O rosto que não precisa fingir está dizendo: eu existo, e existo inteira. Esse é o início de um respeito verdadeiro, não aquele conquistado pela imagem,
mas aquele que nasce da presença autêntica. Há um conflito sutil que muitas vezes passa despercebido. É quando a boca diz uma coisa, mas o corpo vibra outra. A mente repete eu quero paz, mas o peito pulsa em urgência. A voz pede amor, mas a energia que emana é medo de abandono. Essa dissonância não é frescura, é uma fratura real entre o que desejamos e o que vibramos. E, quando ela se instala, a vida responde mais à vibração silenciosa do que às palavras que pronunciamos. A raiz desse desencontro está na falta de interocepção, que é a capacidade de escutar o próprio corpo. Sem essa escuta, a mente cria intenções bonitas, mas que não se sustentam na prática. É como escrever uma promessa em areia molhada, basta a maré subir para que se apague. É por isso que tantos sonhos parecem escapar, por mais que sejam repetidos em afirmações. A energia do corpo não acompanha o desejo declarado. É aqui que nasce uma virada profunda, aprender a diferenciar solidão escolhida de isolamento. Solidão escolhida é espaço fértil, onde a alma descansa e se reorganiza. Já o isolamento é febre, sintoma de um corpo que se retrai de medo e dor. Uma salva, a outra adoece. Quando aceitamos momentos de solidão como cuidado, percebemos que eles alinham a energia com o que realmente desejamos. Essa dissonância pode ser pequena, quase imperceptível, mas carrega grande impacto. Imagine uma bússola. Um desvio de apenas 1 grau no início pode levar a quilômetros de distância do destino. Assim também funciona o desalinhamento entre desejo e vibração. Queremos uma direção, mas vibramos noutra. O corpo é a bússola que pode corrigir o rumo, se o escutarmos. E a escuta não é complexa. Basta uma pergunta simples: meu peito expande ou contrai diante dessa escolha? Essa sensação de expansão ou contração é um sinal claro da congruência entre intenção e energia. Não se trata de superstição, mas de honestidade fisiológica. O corpo fala antes da mente. Quando aprendemos a alinhar o que pedimos com o que vibramos, a vida ganha clareza. Porque não é apenas o que você diz querer que importa, mas o estado interno com o qual você se apresenta ao mundo. Desejar paz com vibração de urgência é como pedir silêncio gritando. Só quando as duas camadas se encontram é que a realidade externa começa a refletir o desejo verdadeiro. Desde muito cedo, muitas mulheres aprendem que amar é sinônimo de servir, que cuidar do outro, mesmo às custas de si mesmas, é o gesto mais nobre que podem oferecer. E, assim, constroem uma vida em que o valor pessoal é medido pela capacidade de doar. Doar tempo, doar energia, doar escuta, doar presença. Mas existe um detalhe silencioso e doloroso. Quando esse servir se torna unilateral, quando não há retorno nem espaço para se nutrir, o ato de amar deixa de ser fonte de vida e se transforma em uma forma sutil de autoabandono. Esse é o erro invisível: oferecer constantemente ao outro sem se oferecer primeiro. Dizer sim a pedidos, compromissos e exigências, mesmo quando o corpo implora por pausa. Aceitar sobrecargas para evitar o risco de rejeição. Ceder em tudo para preservar uma imagem de bondade. O resultado é um cansaço que não se dissolve com uma noite de sono. É um esvaziamento que nenhuma distração consegue preencher. O corpo, sábio, começa a dar sinais. Dores que se repetem, resfriados constantes, sensação de estar drenada por dentro. Tudo isso é o lembrete de que o servir perdeu equilíbrio. A verdade é que limites não são expressão de egoísmo, mas de cuidado. Limite não é muro que afasta, é moldura que sustenta a obra da vida. Sem moldura, um quadro se desfaz. Sem borda, um jarro não guarda água. Sem contorno, a própria vida escorre pelos dedos. Aprender a dizer não é, na realidade, aprender a preservar aquilo que é sagrado dentro de nós. E aqui reside uma revelação contraintuitiva: o não sereno aproxima mais do que o sim ressentido. Quando aceitamos algo apenas para evitar conflito, a relação se contamina com mágoa silenciosa. Mas quando nos posicionamos com clareza e ternura, mostramos ao outro que o respeito é condição para o vínculo continuar. Isso fortalece a relação, em vez de destruí-la. O limite cura porque devolve vitalidade. Ele limpa o corpo de tensões acumuladas e devolve ao coração a leveza de estar inteiro. A cada não dito com serenidade, recuperamos um pedaço da energia que antes era entregue sem consciência. E é justamente essa energia recuperada que abre espaço para os verdadeiros encontros, para os gestos de amor que não nascem de obrigação, mas de escolha. Servir sem se servir é um peso insustentável.
Mas servir a partir da inteireza é uma fonte inesgotável de sentido. Porque, no fundo, só quem se nutre primeiro pode oferecer ao outro algo que realmente alimenta. E o respeito, tantas vezes buscado nos olhos dos demais, nasce como consequência natural quando temos coragem de honrar nossos próprios limites. Há silêncios que doem mais do que barulhos. Depois dos 50, muitas mulheres, ao chegarem em casa, encontram esse silêncio. E, diante dele, buscam preencher o vazio com pequenas doses de prazer imediato. Horas diante da tela, compras sem necessidade, mensagens trocadas sem profundidade. Por alguns instantes, parece funcionar. O brilho momentâneo distrai. Mas, logo depois, a sensação retorna, ainda mais pesada, o vazio ampliado, a alma ainda mais cansada. Esse ciclo tem uma explicação. A dopamina, o neurotransmissor do prazer e da motivação, funciona em picos. Cada estímulo frenético, a rolagem infinita, a compra rápida, a busca por atenção, libera uma descarga. Mas logo depois, o cérebro cai em um vale. O resultado é um corpo que oscila entre euforia e apatia, um coração que sente cada vez menos gosto pela vida. É como viver de fogos de artifício, luz intensa por segundos, seguida por uma escuridão ainda maior. A armadilha está em acreditar que mais estímulos resolverão o vazio. Quando, na verdade, a saída está no oposto, trocar os brilhos curtos pelo calor constante. Isso significa substituir picos de excitação por rituais simples e consistentes. 10 minutos de luz da manhã. 10 minutos de passos lentos ao ar livre. Uma página escrita antes de dormir, com fatos do dia, não apenas sentimentos. Pequenos gestos que alimentam a alma em silêncio, mas que sustentam uma energia estável e nutritiva. Esse deslocamento do espetáculo para o essencial é um ato de maturidade emocional. É perceber que não precisamos de fogos para sentir que estamos vivas, mas de uma lareira acesa dentro de nós. A lareira não ilumina o céu, mas aquece o corpo a noite inteira. E é esse calor discreto que preenche o vazio sem a necessidade de brilhos artificiais. Quando trocamos dopamina frenética por presença contínua, algo muda na pele, no olhar, na respiração. A vida ganha outro ritmo, mais sereno, mais profundo. E o vazio, antes visto como inimigo, se transforma em espaço fértil para a alma descansar e florescer. Depois dos 50, muitas mulheres se fazem a pergunta silenciosa: qual é minha utilidade agora? É uma dor profunda, porque vem acompanhada de uma sensação de invisibilidade, como se o valor estivesse atrelado apenas ao que foi feito no passado, os filhos criados, os trabalhos concluídos, as batalhas vencidas. Mas o sentido da vida não se esgota com o tempo. Ele se transforma. Viktor Frankl lembrava que o sentido não é ideia abstrata, mas verbo. Ele se encarna em ações, em gestos, em escolhas que podem ser tocadas. Não se trata de ter uma missão grandiosa, de mudar o mundo inteiro, mas de encontrar o verbo que traduz o que a alma pede neste momento. Servir, criar, ensinar, cuidar, reconstruir. Cada verbo carrega em si uma direção, uma forma concreta de alinhar o coração ao cotidiano. A grande virada está em compreender que missão não é palco, é repetição. O que dá corpo ao sentido não é o evento espetacular, mas o gesto simples que se repete. Ler para alguém que precisa de companhia. Costurar uma manta que aquece outro corpo. Plantar uma semente que se tornará alimento. Telefonar para um idoso e oferecer escuta. Atos pequenos, mas impregnados de significado. Quando escolhemos um verbo de vida e o transformamos em prática, o corpo muda. O olhar ganha brilho, a postura se ergue, a respiração se aprofunda. É como se o organismo inteiro respondesse: agora tenho para quê? Esse alinhamento não é teórico, é visceral. O verbo de vida devolve musculatura à alma e energia ao corpo. E talvez o mais belo seja perceber que, quando permanecemos fiéis ao nosso verbo, não precisamos correr atrás de reconhecimento. Assim como um farol não sai em busca de barcos, mas permanece firme no lugar onde faz sentido, a mulher que vive o próprio verbo se torna referência silenciosa. Ela não precisa provar nada, basta ser coerente. E é justamente essa coerência que a torna luz para outros. O verbo de vida é a resposta madura ao vazio. Ele transforma a pergunta "para que sirvo?" em ação palpável. E, a cada pequeno gesto, o vazio se preenche não com distração, mas com substância. Muitas mulheres atravessam a vida colecionando funções, memórias e responsabilidades,
mas esquecem de dar à alma um espaço verdadeiro de habitação. O resultado é um viver para fora, enquanto dentro permanece um território vazio. É aí que o silêncio e os símbolos tornam-se aliados preciosos. O primeiro bloqueio está na espiritualidade performática, quando se fala de luz, de fé ou de propósito, mas sem cultivar estado interior que sustente essas palavras. É como acender uma vela ao vento, a chama brilha por um instante, mas logo se apaga porque não encontrou proteção. O estado interior é esse abrigo que mantém a chama acesa. Sem ele, a intenção vira apenas barulho bonito. O silêncio é o solo fértil onde a intenção pode germinar. Ao se permitir momentos de recolhimento, 9 minutos de respiração, escuta do corpo e contemplação de algo belo, criamos um espaço onde a alma pode repousar. Nesse espaço, não há cobrança, não há espetáculo, não há plateia. Há apenas presença. E presença é alimento. Os símbolos cumprem outro papel essencial. Eles ancoram o invisível no cotidiano. Um colar, uma xícara, uma canção escolhida como sinal de pacto com a própria vida nova. Esses objetos ou rituais tornam-se lembretes discretos de que a travessia não é teórica, mas encarnada. Eles dizem, eu me pertenço, eu me recordo, eu sigo firme. Há ainda um terceiro gesto necessário, o contato diário com o solo, com a natureza. Um toque de terra, um olhar para o céu, um pé descalço no chão. Isso não é apenas poético, é fisiológico. O corpo se regula em contato com a terra, e a alma encontra uma casa dentro desse contato simples, mas profundo. Assim, silêncio, solo e símbolo formam uma tríade capaz de dar morada ao que antes vagava em vazio. E, quando a alma encontra casa, até o corpo respira diferente. Porque não é preciso correr atrás de sentido, ele já está no gesto, no objeto, no silêncio. É como a arte japonesa de reparar cerâmicas quebradas com ouro. A cicatriz não é escondida, mas destacada como obra de arte. Também nós podemos transformar as rachaduras da vida em desenhos sagrados, se dermos à alma símbolos e silêncios que a sustentem. O vazio que tantas vezes assusta não é inimigo. Ele é uma linguagem, um chamado. Victor Frankl lembrava que não escolhemos todas as perdas da vida, mas sempre podemos escolher a atitude diante delas. E a atitude diante do vazio pode ser justamente essa, reconhecê-lo como piso para um caminho mais verdadeiro. O que parecia ausência é, na verdade, espaço para o essencial florescer. Erich Fromm também nos recorda que amar é um verbo responsável. Depois dos 50, o amor maduro não é mais feito de ilusões ou de tentativas de agradar a todo custo. Ele começa por cuidar da própria casa interna. Porque quando cuidamos do que nos habita, cada relação externa ganha profundidade. Quando reconhecemos nossa própria dignidade, não precisamos mais mendigar atenção. O vazio, então, se revela como mestre silencioso. Ele nos ensina a desativar o sorriso de serviço, a alinhar vibração e desejo, a erguer limites, a trocar os brilhos curtos pelo calor constante, a escolher um verbo de vida e a cultivar símbolos e silêncios que nos deem raiz. São passos concretos que transformam a dor em direção. Não se trata de mascarar a ausência, mas de preenchê-la com substância. A alma não pede distração, pede presença. E, quando oferecemos essa presença a nós mesmas, o mundo inteiro responde de forma diferente. Porque uma mulher que encontrou casa dentro de si não vive mais de ruídos externos. Ela vive de sentido. A imagem final é a de uma maré baixa. Quando a água réqua, não é apenas o vazio que aparece, mas as conchas, as pedras, os caminhos que estavam escondidos. O vazio não era falta, era a revelação. E diante dele, podemos escolher não mais temer, mas colher. Agora eu quero olhar para você, que me ouviu até aqui. Em qual momento do seu dia o sorriso é apenas uma máscara? Em que instante ele se transforma em abrigo verdadeiro, em morada? Reconhecer essa diferença é o primeiro passo para dar à sua alma a casa que ela merece. Escreva nos comentários o verbo que escolhe para a sua vida a partir de hoje. Um verbo simples, que possa ser traduzido em um gesto pequeno, repetido, real. Pode ser cuidar, criar, ensinar, reconstruir, ouvir. E junto desse verbo, escolha uma ação de 15 minutos que você se compromete a viver nos próximos 7 dias. Pequeno no tempo, mas grande no sentido. Se este conteúdo tocou algo em você, compartilhe com uma mulher que parece estar bem por fora, mas que você sente que anda silenciosa por dentro.
Talvez esse vídeo seja para ela um convite delicado a acender novamente as luzes de sua casa interna. E se deseja continuar esse caminho de presença e de sentido, inscreva-se no canal. Aqui, a cada encontro, acendemos juntas pequenas chamas que não brilham apenas por um instante, mas que aquecem a noite inteira. Porque o vazio não precisa ser fuga. Ele pode ser revelação.